No programa de hoje, a gente vai mostrar imagens do velório dos jovens que morreram em um acidente na madrugada de ontem na CE 187, proximidade de Tauá. Eles eram membros de um time de basquete que participavam de um torneio em Sobral. O acidente aconteceu durante o retorno dos atletas a Juazeiro do Norte e quem acompanha aqui esse momento, e momento infelizmente de muita dor e despedida, é o nosso repórter Natan Gomes do Carcará, que está lá neste momento. Nós vamos conversar com ele. Vamos saber aqui, Natan, como é que está a situação por aí? Tem um horário marcado aí? Como é que estão aí as comoções aí das pessoas, Natan? Bom dia, Evaldo Costa. Bom dia aos telespectadores do Cidade 190. Evaldo, comoção total aqui no ginásio poliesportivo do município de Juazeiro do Norte. O Cariri cearense está de luto em consequência dessa tragédia que aconteceu nas primeiras horas da última segunda-feira, por volta de 3h30 da manhã, lá na rodovia CE 187, no município de Tauá. Respondendo aí o que você perguntou, está programado para a partir das 16h30 acontecer o sepultamento coletivo das vítimas que estão sendo veladas aqui no ginásio poliesportivo do município. Nesse momento, a gente observa ao vivo nas imagens de William Fortunato aqui no Cidade 190 que a movimentação é muito intensa por parte de familiares, de amigos e também de conhecidos dos rapazes que morreram em consequência desse acidente grave. Aqui no ginásio poliesportivo, pelo menos 6 corpos estão sendo velados, está acontecendo o funeral coletivo e a 7ª vítima desse acidente, ela está sendo velada em uma funerária particular aqui mesmo no município de Juazeiro do Norte. Aqui no salão, no pátio do ginásio, a gente observa que há uma movimentação muito grande de pessoas e também o William Fortunato mostra pra gente que nas arquibancadas há outra aglomeração, porque foi um episódio que mobilizou pessoas de todos os bairros aqui de Juazeiro do Norte e eu estendo também para os municípios vizinhos. Isso porque o time de basquete era um time muito conhecido, um time renomado aqui no Cariri cearense. E essa notícia, essa tragédia acabou por gerar uma comoção muito grande. O que a gente encontra por aqui são lágrimas de saudade, de desespero e também lágrimas de incerteza, porque essas pessoas, principalmente os familiares e amigos, já não sabem como é que serão os próximos dias, os próximos meses, sem essas pessoas que já foram devidamente identificadas. No caso, Henrique Ferreira Bezerra, de 17 anos, Jonathan Samuel dos Santos Lopes, João Paulo Sampaio de Alencar, Cauã Rodrigues Franta, Marcos Miguel da Silva, Matheus Henrique Ferreira e Luiz José de Moraes Neto. Essas 7 pessoas morreram em decorrência desse acidente grave. Aqui a gente encontra um aparato por parte das equipes de segurança pública, inclusive socorristas. Foi necessário, agora há pouco, o acionamento de uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Isso porque um dos parentes das vítimas passou mal e necessitou de socorro imediato. Eu estou aqui desde as primeiras horas acompanhando essa movimentação. O sofrimento por aqui é imensurável. A gente faz uma breve retrospectiva sobre o acidente. O time de basquete, no caso Sub-15 e Sub-19, teria saído ainda no domingo em direção ao município de Sobral para poder participar de um campeonato. O grupo Sub-19 conseguiu a vitória e todos estavam retornando com uma felicidade que não foi mensurada naquele momento de tão grande que era. E infelizmente no percurso na localidade de Santa Teresa, que fica no município de Tauá, na CE 187, o ônibus, o veículo de grande porte, saiu da pista, tombou e infelizmente os rapazes morreram. Inclusive, uma informação que foi levantada por nossa equipe é que parte das vítimas que
que morreram, pelo menos 5 delas, chegaram a serem arremessadas no momento em que o ônibus tombou e as outras 2 ficaram presas às ferragens, configurando assim um acidente de grandes proporções. É importante pontuarmos que, além das vítimas em óbito, existem pelo menos outras 21 vítimas que foram socorridas, porque equipes do SAMU, do Corpo de Bombeiros, foram direcionadas ao local e fizeram o socorro de todas as vítimas que foram localizadas com vida lá naquele endereço, na rodovia CE 187. Esse cidadão é alto, de blusa azul clara, ele é pai de um dos rapazes, né? Ele, a todos os instantes, ele recebe o abraço, ele recebe o afago por parte das pessoas que estão chegando aqui. Inclusive, mais cedo ele estava conversando com alguns parentes, com alguns familiares, amigos que aqui estão, e ele está em uma situação muito delicada. A todos os instantes ele se aproxima do caixão do filho, assiste aquela cena, ele retorna e a gente observa no olhar dele que ele acha que ele está sonhando, que ele está tendo um pesadelo. Seria muito bom se fosse mesmo um sonho ou um pesadelo, mas infelizmente não é. Ali a gente observa que tem uma senhora conversando com ele, tentando consolá-lo, e além dele, outras pessoas também estão com um sofrimento que não dá para medir. São corpos ao lado do outro, são caixões, uma cerimônia fúnebre coletiva. Inclusive, essa cerimônia está acontecendo em um ambiente que é bastante significativo para um time de basquete, porque era exatamente aqui, Evaldo, onde os treinos ocorriam, era exatamente aqui onde os jovens se encontravam. Um espaço bem amplo, aqui era o ponto de encontro, aqui era o ponto de treinamento. E foi o mesmo local escolhido para que pudesse ocorrer o velório coletivo desses rapazes que morreram em decorrência dessa tragédia. Inclusive, aqui ao meu lado tem uma rede de basquete, uma rede muito bem estruturada, que, segundo informações, essa rede, essa estrutura, ela foi conseguida graças ao empenho do grupo. Os órgãos perceberam o empenho do grupo de basquete, chegou aqui, assistiu os treinos que eram desenvolvidos e, por esse motivo, que acabaram contemplando o grupo com esse objeto, esse utensílio, digamos assim, tão simbólico. Então não poderia haver lugar melhor para ocorrer essa cerimônia, haja vista que todas as vítimas eram apaixonadas pelo basquete e eles foram vitoriosos antes da morte. Eles foram vitoriosos ao retornar para casa porque conseguiram o objetivo, mas infelizmente no percurso aconteceu essa tragédia. Eu faço questão de repetir os nomes dos 7 rapazes, dos 7 heróis. Isso porque, diferente de tantos outros jovens, eles optaram pelo esporte. Nós estamos falando do Henrique, do Jonathan, do João Paulo, do Cauã, do Marcos Miguel, do Matheus Henrique, do Luiz José e de todos os outros que compõem esse grupo de basquete aqui de Juazeiro do Norte, um grupo extremamente importante que, inclusive, tem um reconhecimento interestadual. O grupo já saiu aqui do Ceará, foi para outros estados para poder competir, ou seja, um grupo que tem história, e essa história se amplia quando a gente mostra algo dessa natureza, não pelo fato desses rapazes terem morrido diante dessa tragédia, mas sim pelo fato deles terem morrido logo após conquistarem o que eles tanto queriam, trazer o título aqui para Juazeiro do Norte. Eles conseguiram, mas infelizmente a tragédia aconteceu. Do outro lado, a gente observa que tem uma senhora que ela chora bastante, me chamou a atenção, uma senhora de azul, ela chora muito. Ali no último caixão também, olha só, uma pessoa sentada ao lado, acredito que seja a mãe do Henrique Pereira, ela chora muito, ela não sai aqui do local em nenhum momento, e essa cena ela se repete com muita frequência. Essa cena ela acaba sendo assistida por todos que estão presenciando essa cerimônia fúnebre coletiva aqui no ginásio poliesportivo de Juazeiro do Norte.